Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um review um pouco diferente hoje, tá? Porque vou estar demonstrando um livro, uma Bíblia diferenciada, tá? E essa versão que eu estou mostrando para vocês, ela já não existe mais no mercado. Mas, por que eu estou fazendo esse review? Porque existe uma nova versão desse mesmo livro, tá? Que é a história... A Bíblia contada como uma só história do começo ao fim, é da editora Sextante, mas a que está à venda no mercado hoje, ela se difere em alguns pontos, tá? A versão usada na Bíblia Nova, a que está à venda no mercado, tá? É uma versão NVI. A que eu tenho em mãos aqui, tá? Eu fui pegar ela, tá? Porque eu vi um vídeo, alguma coisa assim, eu fui pegar para dar uma olhada. Eu vi que a nova tem um tipo de um prefácio do Max Lucado. Eu falei, será que aquele que eu tenho em casa, tá guardado há 14 anos, será que está igual? E não está. Aqui a gente tem um prefácio, tem uma introdução, que eu não sei quem é o autor, tá? E a versão bíblica usada neste livro aqui, nesta Bíblia, tá? É essa biblinha aqui, ó. A minha versão é com esta Bíblia, tá? Que está sendo usada, que é a Bíblia de Jerusalém. Então eu peguei a Bíblia de Jerusalém para dar uma confirmada e realmente os textos aqui contidos são dessa gracinha aqui, tá? Que é a Bíblia de Jerusalém, também guardada há pelo menos 14 anos, tá? Uma hora eu vou fazer um review mais completo dela, tá? É uma Bíblia, vamos falar assim, católica, que é da editora Paulus. Então tem aqueles livros, os deuterocanônicos, né? Que são aqueles livros que não constam na Bíblia cristã evangélica, vamos falar assim, tá? Então uma hora eu mostro com mais calma essa Bíblia. Então vamos lá, vamos mostrar aqui o livro que eu vim mostrar para vocês, que eu vim fazer o review, que é a história, a Bíblia contada como uma só história do começo ao fim, aqui mostrando a lombada, tá? Só tem aqui o editora Sextante aqui. Vamos dar uma lida na quarta capa. Quantas vezes você tentou ler a Bíblia, mas desistiu por achar a leitura cansativa e complicada? No fundo, provavelmente continuou com vontade de conhecer esse texto por ter consciência de sua importância na história da humanidade. Agora você vai ter oportunidade de saber o que há de essencial na Bíblia, pois a história é um livro que vai prender sua atenção do princípio ao fim. É de fato uma bela história. A Bíblia é uma narrativa repleta de amor, ódio, disputas, conquistas e milagres. Ela nos traz poesia, cultura, episódios históricos e teologia. É um verdadeiro romance de suspense, um livro de sociologia, uma lição de história. Tudo isso em torno do conflito eterno entre o bem e o mal. O texto nos faz conhecer pessoas que, apesar de pertencerem a épocas e lugares muito diferentes, são extremamente parecidas conosco em nossas buscas e paixões. Para facilitar a compreensão, este livro utiliza trechos retirados das Escrituras e apresenta os fatos em ordem cronológica, da criação ao Apocalipse, em 32 capítulos claros e concisos. Além disso, a história contém perguntas para reflexão, uma lista dos personagens, mapas, linha do tempo, notas e comentários explicativos. Com seu comprovado poder de orientar vidas e fornecer respostas para os mais diversos questionamentos, esta obra conta a emocionante jornada de um povo em busca de salvação e está repleta de ensinamentos profundos e poderosos. Aqui a gente tem o ISBN, tá, desse livro, editora Sextante, e vamos ao que interessa. O meu está um pouquinho sujo, está um pouquinho mais amarelado que o normal, tá? São 14 anos, já viu, né? Então, ó, um livro com orelha, papel pólen amarelado,
Deixa eu ver isso daqui. Vamos dar uma lida aqui também. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Acredita-se que já foram comercializados mais de 5 bilhões de exemplares. Mas são poucas as pessoas que já a leram inteira, do começo ao fim. Isso acontece porque, além de usar uma linguagem metafórica e complexa, os textos que a compõem não foram escritos por um único autor, nem de forma linear, tendo sido produzidos em momentos históricos completamente diferentes, ao longo de mais de 1000 anos. Por todos esses motivos, muita gente que tem vontade de ler os textos sagrados não o faz, sem saber por onde começar. Se você é uma dessas pessoas, finalmente vai ter a chance de conhecer as Escrituras e compreender a sequência dos acontecimentos e o contexto em que estão inseridos, compilando toda a história bíblica em capítulos curtos e organizando-os em ordem cronológica. Esta obra utiliza trechos retirados da própria Bíblia, o que significa que não se trata de uma interpretação ou de uma releitura. O que você vai encontrar nestas páginas é a Bíblia, porém estruturada de forma mais simples e direta, trazendo notas explicativas, comentários, perguntas para reflexão e uma lista dos personagens com suas biografias. Este livro é um valioso instrumento para todos aqueles que sempre quiseram estreitar seu relacionamento com Deus, mas não conseguiam compreender a sua palavra. Repleto de amor, ódio, guerra, dramas e milagres, a história conta a nossa história, a mais bela e transformadora de todos os tempos. Então vamos lá. A história, uma folhinha de rosto. Aqui a gente já tem um mapa, o mundo do antigo Israel. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para alcançar ali. Aê. O livro é grande, tá, gente? Então já viu. Acaba espremendo meu cenário aqui. A história. A Bíblia é contada como uma só história do começo ao fim. Sextante. Ficha catalográfica. Essa minha versão aqui, 2009. Os textos adaptados, todos os materiais. Aqui, Os textos bíblicos desta obra foram extraídos da Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada. Cujos direitos para a língua portuguesa pertencem a Paulus, que é exatamente essa que eu mostrei no começo do vídeo para vocês, tá? E é isso, vamos lá. Aqui a gente tem o sumário, linha do tempo, a história, prefácio, a criação, tudo começou muito bem. Vamos lá. Aqui a gente tem o resto, sumário, linha do tempo, a história. Então aqui é legal isso, gente. A gente vai ler realmente como um livro e a gente vai numa sequência, tá? Vai seguindo uma linha do tempo cronológica, tá? A gente vai realmente compreender a Bíblia num todo, numa sequência, tá? A linha do tempo dos acontecimentos aqui é preservada. Então a gente tem aqui o prefácio. Vamos ver aqui, não fala quem é o autor do prefácio, tá vendo? Na nova versão é o Max Lucado, é o pastor Max Lucado. Então vamos começar aqui, vou dar uma lida no começo para que vocês compreendam, tá? Não tem divisão de capítulos, não tem versículos, é diferente, é um livro, tá? Até o subtítulo aqui é diferente. Deixa eu pegar aqui, é de Jerusalém, deixa eu ter certeza do que eu estou falando. Criação, tudo começou muito bem. Isso tem cara de capítulo de livro, né? Não da Bíblia. É isso mesmo, olha lá. Na de Jerusalém, as origens do mundo e da humanidade. 1. Da criação ao dilúvio, a obra de 6 dias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Vamos ver se é esse texto mesmo?
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus pairava sobre as águas. Então, realmente, é a Bíblia de Jerusalém que está sendo usada como base desse texto, a história. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas, que estão acima do firmamento, e Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Tá? Então, uma linguagem, além de tudo, muito boa, tá? Realmente muito boa. Eita, olha aqui, ó. Olha o tempo. O que está fazendo com o meu livro aqui, ó? Parece ferrugem, né? Mas, ó, capítulo 2, o paraíso. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Aqui, ó, notas. Aqui são notas, uma explicação. Vamos ver o que está falando aqui? Os relatos trágicos dos erros e decisões equivocadas de Adão e Eva e de seu primogênito Caim ecoam nas histórias posteriores de sofrimento e infortúnio de seus filhos e netos. À medida que as pessoas deixavam a região do Éden para povoar o mundo, viajando até onde os seus pés e animais podiam levá-las, o legado de ódio, rancor, assassinato e traição se transmitia, enquanto elas continuavam negligenciando sua relação com Deus. Com o tempo, quase todos se esqueceram completamente do seu Criador e do próprio sentido de suas vidas. A maioria passou a encarar a vida como uma grande festa, sem pensar nas consequências, com exceção de um homem. Quem é o homem? Capítulo 3. A Arca de Noé. Então, olha lá. Noé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mau todo desígnio de seu coração. Noé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e afligiu-se o seu coração. E disse: Noé, farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens, os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Noé. Aqui, esse termo, vamos dar uma olhada por que é usado na Bíblia de Jerusalém. Provavelmente tem alguma explicação, mas normalmente aonde está escrito dessa forma, a gente pode ler como Senhor. Deixa eu só ter certeza do que eu estou falando. Quantas vezes a Bíblia... isso é aquilo que a gente já leu neste livro. Foi aqui? É aqui que fala o porquê? Ou não? Perguntas, personagens. 432. Deixa eu ver se por acaso é em personagens que vai falar alguma coisa. 432. GH. Tá indo em ordem. Bem, as personagens aqui, lógico, né, que não vai falar realmente de Deus. Deixa eu ver mais um negócio só, gente. Pera aí. Aproveitando que eu tô aqui com a Bíblia de Jerusalém, vamos dar uma olhada se nela fala o porquê de usar esse termo, tá? A gente sabe que na palavra em si, em hebraico, não existiam vogais, tá? Até ficava realmente, foi feito dessa forma para que não se usasse o nome santo de Deus em vão.
Agora vamos tentar achar realmente uma explicação. Tradução, referências marginais, notas, abreviaturas, Pentateuco. Olha o tamanho da introdução ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Então aqui, ó, só a introdução ao Pentateuco já é gigante. Aí vai ter a introdução, não teve. Da criação. Deixa eu ver se aqui no estudo da Bíblia em si fala. Deus é tudo criado. Este relato, que procura contar as origens do céu e da terra, é uma verdadeira cosmogonia, diferente de 2,4H25, que se pode classificar de antropogonia. Enquanto o segundo relato fala essencialmente da formação do homem e da mulher, este pretende oferecer uma visão completa da origem dos seres segundo um plano refletido. Cadê, gente? Eu precisava de achar realmente uma resposta. O porquê. Eu vi recentemente, mas eu não me recordo aonde foi. Sentido religioso, composição literária, lei, Gênesis, observações, notas, tradução. Aqui são as notas de tradução em si, mas não é com relação à tradução que eu estou procurando. Achei aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver aqui o que fala. Algumas traduções substituíram este nome pela fórmula O Senhor, como a 70 é a Septuaginta, tá? Que traduzia Kyrios, e a Vulgata, que traduzia Dominus, ou ainda o Eterno. Outras se contentam em suprimir as vogais, mantendo simplesmente o tetragrama YHWH. Conservamos aqui a forma corrente Aewe, mas na leitura pública e mais ainda em ambiente litúrgico é recomendável dizer o Senhor, tá? Achei a nota aqui, mas eu não me lembro nem há quanto tempo que eu tinha visto ela, tá? Por isso ficou meio difícil de eu achar, mas valeu, demorei um pouquinho, mas achei. Vamos para uma parte que realmente é interessante, que é o Novo Testamento, o começo. Então aqui, ó, o começo, o Novo Testamento tem aquele período interbíblico, tá? 400 anos se passaram desde Malaquia e nenhum profeta ou líder digno de ser incluído nas Escrituras Sagradas surgiu. Por esse motivo, o período é às vezes chamado de anos do silêncio. Na realidade, esse período de turbulência social e política foi tudo, menos silencioso para o povo judeu. O século II a.C., marcado pela revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, foi uma das eras mais heróicas da história judaica. Então aqui, ó, é bem interessante de dar uma lida, tá? Que fala justamente dos 400 anos em que Deus se calou, tá? E vamos lá. Aqui entra o Novo Testamento, tá? Então não vai ter a genealogia de Jesus no livro de Mateus, tal. Não vai ter divisão, tipo, em 4 livros mostrando o Evangelho pela ótica de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Aqui vai ser um compilado dos 4 evangelhos contando a história, tá? Então vamos lá. O nascimento do rei. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entretanto, onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação.
O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, em meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Aqui tem uma nota. A concepção de Maria se dá de forma misteriosa, pois ela e José eram noivos e não mantinham relações sexuais. Imagine os problemas que Maria enfrentou para explicar essa experiência incrível. Ela própria não conseguia compreendê-la, quanto mais explicá-la a seus amigos e família. Naquela época, um noivado era considerado um compromisso tão sério quanto um casamento, de modo que José era chamado de seu esposo, ainda que ele e Maria não fossem oficialmente casados. Embora provavelmente quisesse acreditar em Maria, José estava em uma situação difícil, comprometido com uma mulher que sua família e amigos passariam a desprezar. Ele decidiu que seria melhor romper o noivado, até que um visitante inesperado o fez mudar de ideia. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pela profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Aí dá sequência, né? Toda a história, nascimento de Jesus e visita dos pastores, tá? Então, para quem realmente quer compreender a história dentro da Bíblia, compensa demais esse livro, tá? Essa minha versão talvez seja achada em sebo, mas ela já não existe mais para venda em loja. A que existe, ela está numa capa beijinha e tem a versão NVI. Mas de qualquer forma, tem prefácio. Eu creio que o livro em si, até com relação às notas de estudo contidos dentro, sejam as mesmas, tá? Então, compensa demais, demais mesmo, para a compreensão geral da palavra de Deus, tá?
E é isso, gente. Me estendi demais no vídeo. Chegamos ao final de mais um review. Espero que todos tenham uma ótima tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.